que a palavra do Senhor, ela venha direcionada aos nossos corações. Que o Senhor possa ministrar a cada um de nós nessa noite. Fala conosco nessa noite, Senhor. Senhor, te pedimos a tua graça, te pedimos o teu amor, te pedimos a tua bondade sobre a nossa vida. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, governadores, os capitães, juízes, os tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias, e a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, e o arauto apregoava em alta voz, ordenava-se a vós, os povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa e da sambuca, do saltério, da gaita e dos foles, e de toda espécie de música, prostrar-se-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus, e acusaram os judeus, e responderam dizendo: o rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita, e de foles e toda espécie de música, e se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita, dos foles, e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo,
ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos vivendo tempos semelhantes a esse, em que estamos sendo convidados a adorar aquilo que o mundo quer adorar, ou aquilo que o mundo está nos apresentando, para que venhamos adorá-lo, para que venhamos negar Cristo e adorar aquilo que o mundo se apresenta. Esses 3 judeus, esses 3 jovens príncipes, eles estavam ali na Babilônia e começaram a se armar. As pessoas que estavam ao lado do rei, vendo que eles cresciam, que eles prosperavam, eles começaram então a traçar armadilhas. Como nós vamos pegar estes judeus que estão crescendo na nossa terra, e eles têm um Deus, eles adoram o seu Deus, eles servem a esse Deus que eles dizem que é um Deus vivo, não é um Deus de estátua. Então eles convencem a Nabucodonosor a fazer uma própria imagem, e para que todos, ao ouvir a música, se prostrassem e adorassem aquela imagem do rei Nabucodonosor. Veja bem que a vaidade do homem leva ele a ser enganado por aqueles que estão muito próximos a ele. Muitas vezes nós vemos que leis, elas são feitas para atender à necessidade de vaidosos, de homens que querem dominar, de homens que querem mandar. Então o inimigo, ele fica procurando como paralisar aqueles que servem a Deus. E esses 3 jovens, eles estão ali, e todos se curvam diante daquela imagem, e eles não se curvam. E por isso eles são levados diante do rei, e ali o rei então diz para eles: vou lhe dar mais uma chance. Vai tocar as músicas, todos os instrumentos, e vocês devem me adorar. E eu quero ver que Deus é capaz de livrar vocês da minha mão. Que Deus será capaz de livrar vocês da minha mão. E havia ali uma condenação: quem não se dobrasse, quem não se curvasse àquela estátua, seria lançado em uma fornalha de fogo ardente. Era um decreto, e o rei, ele não poderia ir contra o seu próprio decreto. A lei já estava estabelecida, e ele teria que cumprir a lei. E esses 3 jovens respondem: olha, nós não precisamos nem discutir sobre esse assunto. Nós não vamos nem responder. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é quem nos pode livrar. E Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Esses 3 jovens, eles são levados a um grande desafio agora. Ou eles se dobram, ou eles serão lançados em uma fornalha de fogo. Nós estamos vivenciando tempos iguais a esse, onde a igreja, a partir de algum momento, ela será perseguida, e nós teremos que declarar se nós nos curvamos aos homens, ou se continuamos servindo a Deus. Haverá um momento que nós temos que tomar uma decisão. A quem nós servimos? Servimos ao Senhor, ou servimos homens que vão fazer leis exatamente para pegar ou para destruir aqueles que declaram o nome de Cristo, aqueles que declaram o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo? Então qual será a nossa decisão? Seremos forçados a adorar por aquilo que eles querem? Interessante que esses 3 jovens, eles são apanhados por curiosidade. Foi levantada uma grande estátua. Interessante que nesta passagem, Daniel não está junto com eles. Daniel era um príncipe, Daniel era o 3º presidente de um reinado mais para frente.
E ele estava sobre 120 províncias. Ele governava praticamente com o rei, ele era um governador. Interessante que Daniel, ele não se deixou levar por essa curiosidade. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela curiosidade. Vamos ver o que acontece. Está se levantando uma grande estátua. Vamos ver essa estátua. Tem coisas que não servem para nós. Tem coisas que não servem para o cristão. Por exemplo, hoje, nossos dias, está tendo movimentos que não nos diz respeito. Para que nós vamos lá olhar? Para que nós vamos lá acompanhar? Não serve, não vai para lá. Eu só quero ver, é uma curiosidade. E é exatamente nessa curiosidade que esses 3 jovens, eles foram apanhados. Se eles estavam ali na consagração da estátua, não se dobraram. Mas eles não precisariam estar lá. Muitas vezes nós caímos na nossa curiosidade. Não precisamos estar em determinados lugares. Sabemos que é uma consagração de algo que não nos serve. Por que nós vamos lá? Por que estar naquele lugar? Por que participar de coisas que nós sabemos que nós não devemos participar? Então esses 3 jovens, eles caem nessa cilada, eles são levados nessa cilada, mas muito bom que eles mantiveram a sua fé. E eles são levados olha, vamos te dar mais uma chance. Vamos ver se vocês se dobram. O inimigo, ele tem uma única intenção, que você se dobre diante dele. Que você reconheça ele como seu Senhor, que você reconheça ele como o seu benfeitor. Então, o rei está dando a eles mais uma chance. E diz, olha, eu quero ver que Deus te livrará das minhas mãos. Mas eles tinham uma resposta pronta. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará da fornalha de fogo. Ele pode nos livrar. E o rei então não teve outra alternativa. Ele pegou os seus melhores homens, ele separou os seus melhores homens. Versículo 20 diz, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para lançar na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e as demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vejam que a fornalha estava tão aquecida, que os homens que foram lançar aqueles homens na fornalha, eles pereceram pelo calor. E aqueles 3 homens foram lançados. Mas quando o rei olha para lá e diz, eu vejo 4 homens caminhando lá dentro. Eu vejo 4 homens soltos, que estão caminhando dentro do fogo. E o rei então dá uma ordem para que os 3 saiam lá de dentro. Versículo 25 diz, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Nós temos que entender que temos uma posição. Aconteça o que acontecer, nós temos que prevalecer. Prevalecer na fé. O Senhor é quem vai nos guardar. O Senhor é quem vai nos abençoar. Não temer nada. Ainda que o mundo se levante contra a sua casa, contra a sua família, contra a igreja, nós temos uma proteção. E continuar a crer. Não mudaremos a nossa posição. Esses 3 jovens, ele diz, nós não mudaremos a nossa posição. Uma posição que prevalece. Algo que precisa prevalecer. Nós estamos em tempo
de provas, nós estamos sendo provados, nós estamos sendo chamados para uma guerra natural, nós estamos sendo chamados para uma guerra política. Ainda domingo pela manhã, eu ministrava a igreja e dizia: olha, não se envolva em política, ore pelo país. Ore pelo país. Não é tempo de nós atendermos chamados de brigas, de contendas de homens, quem provar qual é o maior, qual é o mais forte. Nós temos que prevalecer na nossa fé. De algum lugar, socorro nos virá. Nós temos que crer nessa palavra. De algum lugar, socorro nos virá. Ah, mas se eu não fizer isso, se eu não atender aquilo, se eu não agir desse jeito. Não, prevaleça na tua fé. Esses homens não falaram nada contra o rei, eles não se posicionaram contra o rei, apenas eles mantiveram a sua fé. Eu não vou me dobrar para nenhum outro Deus. Eu vou continuar amando esse Deus. E com a sua atitude, eles convertem o coração desse rei. Porque esse rei, ao ver que o Deus deles, o Deus que eles serviam, guardou a vida deles, o rei então, ele muda de opinião. Ele convoca todos e diz: olha, a partir de agora, nós vamos servir esse Deus que esses 3 jovens servem. Então nós temos que manter, prevalecer, não é atacar ninguém, não é contra ninguém, mas manter a nossa fé, manter aquilo que o Senhor tem nos chamado. Quando nós olhamos para Abraão, nós percebemos que Deus tinha uma intimidade com Abraão. E por que tinha uma intimidade com Abraão? Porque ele conhecia Abraão, ele sabia que Abraão não iria mudar o seu propósito, que mesmo que Abraão tivesse fraquezas, mas algo ele prevalecia na sua fé. Gênesis capítulo 18, versículo de número 17 em diante, diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Havia uma determinação de Deus, mas dependia de Abraão. Visto que nele será, visto que nele virá a ser. O único que poderia falhar com isso seria Abraão. Deus tinha determinado. E ele diz: porque eu tenho conhecido e sei o que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele eu tenho falado. Então Abraão superava as suas fraquezas, mas ele ia além das suas forças. O que ele tinha? Um estilo de vida que mostra que nada o pode parar. O que não pode mudar em nossa vida? A confiança em Deus. Temos que continuar a confiança em Deus. Abraão aceitava o plano de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha para ele, mesmo nas suas fraquezas, ele pedia perdão e ele voltava ao caminho que Deus traçava para ele. Então ele passa a ter um estilo de vida que chamou a atenção de Deus para ele. O que Deus olhou para Abraão? Sua maneira de agir. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos. Então a sua maneira de agir, o seu viver, a sua casa, tudo aquilo que ele caminhava no seu dia a dia. O que Deus está olhando para nós hoje? A nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, como nós temos caminhado, como nós vamos caminhar, como temos buscado a Deus em tudo isso que nós estamos realizando, tudo isso que nós temos determinado para a nossa vida.
Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 4 diz: alcançou testemunho diante de Deus. Testemunho diante de Deus. O que Deus está olhando para nós? Nossa integridade, a nossa fé, a nossa perseverança. Então, deu testemunho de que agradava a Deus. Ele deu testemunho que confiava em Deus. Nós temos que confiar em Deus, continuar confiando em Deus. Integridade, caráter, convicção. A verdadeira fé é aquela que prevalece. Sabe, não é o que acontece no mundo. Sempre teremos dias difíceis, sempre teremos provas, sempre teremos momentos difíceis na nossa casa, mas prevalecer. O que Deus fala de Abraão: eu tenho conhecido, eu tenho observado, por isso eu escolhi. O que Deus está olhando nesse tempo? A nossa fé. Será que a nossa fé, ela vai resistir? Será que a fé que nós temos em Cristo, ela é suficiente para vencer todo ataque, todo mal, tudo aquilo que tem tentado se levantar contra nós, contra a nossa família? Ou nós, por curiosidade, nós vamos nos deixar levar, vamos nos deixar ser carregado por aquilo que o mundo pretende? Ou nós vamos nos manter? Deus o provou. A prova é para saber se conseguimos absorver aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós recebemos, aquilo que foi colocado dentro do nosso coração. Então há um momento, a igreja, ela passa por um momento de preparação. Tudo que nós passamos nesses anos é um tempo de preparação. Conhecimento da fé, conhecimento de Cristo, conhecimento da palavra. Então chega dias que nós temos que vencer o mal, vencer as tentações. E como vencemos as tentações? Prevalecendo na palavra, crendo na palavra. Esses 3 jovens, na minha leitura, eles foram por uma curiosidade. Foram para um lugar que eles não deveriam estar. Eles não deveriam estar na consagração daquela estátua. Por que estariam ali? Por que Daniel não foi preso no mesmo crime? Por que Daniel não foi levado também para a fornalha? Porque provavelmente ele não estava lá, mas os 3 estavam. Os 3, por curiosidade, foram apanhados naquele momento, e eles teriam que se dobrar para aquela estátua. Tem coisas que nós temos que fugir. Afasta da aparência do mal. Se nós estamos com Cristo, tem coisas que não servem para nós. Tem coisas que nós não devemos nos envolver. Tem coisas que não cabe nós estarmos ali discutindo ou observando. Tem coisas que é melhor se afastar. Então, há tempos tenebrosos, que é um tempo de oração, é um tempo de buscar a Deus. Esses tempos tenebrosos, nós temos que buscar a Deus, clamar a Deus, buscar a presença de Deus. Um outro que a palavra fala dele é de Josué. Josué venceu muitas guerras, muitas pelejas. Muitas vezes nós pensamos: por que Deus escolheu Josué? Porque no meio de tantas pessoas que saíram do Egito, Deus levanta Josué para substituir Moisés. E quando sai do Egito, ele era apenas ainda um jovem, muito jovem. O que tinha de Josué para que Deus escolhesse ele? O que fazia Josué? Qual o diferencial? Josué, ele era um jovem diferente de todos. No momento que todos iriam para os outros lugares, Josué permanecia aprendendo e orando e buscando a Deus. Êxodo capítulo 33 diz assim de Josué: e falava o Senhor a Moisés face a face, como fala com o seu amigo.
Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Nunca saía da presença de Deus. Então é um tempo que os jovens devem mostrar um diferencial. Que diferencial é esse? Não sair da presença de Deus. Estar na presença de Deus. Não é estar na igreja todo dia, não, mas é estar na presença de Deus. Nunca se apartava do meio da tenda. Nunca se apartava do lugar onde Deus falava com Moisés. Moisés era um homem que Deus falava face a face, como fala com o seu melhor amigo. Nós temos observado 2 homens que faziam diferencial: Abraão e Moisés. Os 2 Deus chama de amigo. Os 2 Deus conta os segredos para ele. Por quê? Eram homens, mesmo falhos, mas venciam seus obstáculos. O que Deus está procurando hoje? Deus não está procurando pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que não vão se intimidar por nada. Aqueles que sabem que a proteção é de Deus. Aqueles que sabem que Deus cuida dos seus, que Deus guarda. Então, Deus, Ele observa no meio do caos, no meio de problemas. Deus está observando a cada um de nós. Deus vai nos livrar sempre que clamarmos. Esses 3 jovens, eles agora mudam a situação deles, porque eles clamaram a Deus, eles buscaram Deus. Senhor, olha, nós seremos lançados nessa fornalha, não vamos negar o seu nome. Ainda que nós venhamos morrer, não venhamos negar teu nome. Aí vai lá, o 4º homem, entra com eles na fornalha, e eles saem sem nada queimado, sem cheiro de fumaça, nem as suas roupas foram queimadas, porque o 4º homem entrou na fornalha. Quando nós vamos para o capítulo 6 de Daniel, esses mesmos homens, agora o rei Dário é quem estava no comando, e Daniel era um homem grande juntamente com eles, e eles pensam: nós temos que pegar Daniel, porque Daniel estava crescendo, ele se torna um dos grandes no reino. Capítulo 6, no versículo 2 diz assim: e pareceu bem, primeiro capítulo, e pareceu bem Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Veja a estatura que atingiu Daniel, um estrangeiro no reino da Babilônia. Ele chegou a ser o 3º presidente. Havia 120 países debaixo desse reino da Babilônia, 120 príncipes, e Daniel era um dos 3 que recebia esses 120 príncipes e não deixava vir problemas para o rei. Ele ali era o filtro, ele filtrava os problemas. Então isso criou inveja, isso criou ódio contra Daniel, e eles buscaram então um intento para trazer culpa sobre ele. Versículo 4 diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Não havia em Daniel nada que o desabonasse. Havia muitas pessoas procurando incriminá-lo. E ali então eles pensam: nós temos que pegar Daniel, temos que colocar ele na cadeia, temos que tirar, porque ele serve um Deus vivo. E eles dão ali uma ideia para o rei: olha, rei, vamos fazer o seguinte, todos devem prestar culto a você.
Ninguém deve pedir a outro Deus, senão a você. Ninguém deve pedir a outro Deus por 30 dias. Ninguém peça nada a nenhum Deus, a não ser ao próprio rei. No versículo 7. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Era outra artimanha contra aqueles que servem a Deus. Então eles vão procurar artimanhas contra aqueles que servem a Deus. Saiba disso, esteja preparado para isso. E Daniel não se achava nele nenhum erro, porque ele era fiel. Ele era fiel quem? Ao rei. Ele servia ao rei. Daniel nos ensina como viver na Babilônia e não ser contaminado. O que mais precisamos nesses dias é viver nesse mundo e não nos contaminarmos com o mundo. Como viver em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, mas não nos contaminarmos. Temos que olhar para Daniel. Muitas pessoas pensam, não, mas eu preciso ceder, eu preciso fazer o que o mundo quer. Não, nós temos que aprender a viver no mundo, sem se contaminar com o mundo. E agora, esses reis, esses príncipes invejosos, esse presidente invejoso, eles tentam contra a vida de Daniel. E eles dizem, olha, se alguém buscar em outro homem ou em outro Deus, será lançado nas covas dos leões. E eles vão procurar. Agora versículo 8 diz, agora pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. O que Daniel fazia na sua casa? Orava 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém. Ele orava por Jerusalém, 3 vezes ao dia. Se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real e disseram-lhe, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas do leão? Respondeu o rei dizendo, essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então falaram, pegamos Daniel orando ao seu Deus. Se você fugir da presença de Deus, o inimigo vai te pegar. Porque de qualquer maneira, eles vão se levantar contra os verdadeiros adoradores de Deus. Então é uma decisão que nós temos que tomar. Prevalecer. Aconteça o que acontecer, temos que servir a Deus. Temos que ter no nosso coração servir a Deus. O rei, ele foi pego ali no engodo, na sua vaidade. E por causa da sua vaidade, ele assina um decreto. E agora, aquele decreto do rei tinha que se cumprir. E Daniel, então, é lançado nas covas dos leões. Mas, os leões que estavam ali, nada fizeram contra Daniel, porque o Senhor fechou a boca dos leões. O único que pode te livrar é o Senhor. O único que pode te guardar é o Senhor.
Muitas vezes nós pensamos, se eu não concordar com isso, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Não, confia no Senhor. Prevaleça na palavra do Senhor. Não se lance contra ninguém. Nem Daniel, nem os 3 jovens, eles se lançaram contra governo nenhum. Mas eles continuaram na sua fé. Se há um conselho nesta noite, não se lance contra ninguém. Continue na oração. Continue servindo a Deus. Continue orando pela nação. Eu tenho no meu coração, entre quem entrar, Deus estará no comando. A nossa vida está nas mãos de Deus. Confia em Deus. Podem armar cilada que for. Se você não votar nesse, vem uma cilada. Se você não votar naquele, vem outra cilada. Mas nós temos que prevalecer, confiando em Deus. Os primeiros cristãos, eles passaram por tudo que tinham que passar. Perseguição, fornalhas de fogo, leões. Mas uma coisa, eles prevaleceram. Se nós hoje, passado milhares de anos, estamos falando a mesma palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos, é porque os primeiros cristãos não se amedrontaram e continuaram firmes. Uma coisa é certa, nós somos mais do que vencedores. Confia nessa palavra. A igreja cresceu nos dias de Atos, porque dizia, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra do Senhor, ela prevalece. O Senhor vai guardar a tua casa, o Senhor vai guardar a tua família. Quando ouvir a palavra, mas virá fome, diga, na minha casa não. Vai vir moléstia, vai vir pragas, na minha casa não. Por quê? Porque nós confiamos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, praga alguma entrará na tua casa. Tome posse da palavra. Não se amedronte com nada. O mundo, ele está de pernas para o ar, como nós costumamos dizer. Mas os que confiam no Senhor são mais do que vencedores. É um tempo de prevalecer. Confia no Senhor, mantenha oração na sua casa. Daniel orava na sua casa, 3 vezes ao dia. Orava, abençoava o rei, abençoava a nação, orava por Jerusalém. Essa é a nossa função. Qual é a função da igreja? Se envolver em política? Não. A função da igreja é orar. Qual é a função de um cristão? Orar. Então o Senhor tem nos chamado para orar. Quando o Senhor olhar para nós, que Ele veja as mesmas qualidades do nosso pai da fé, Abraão. Porque eu tenho conhecido. Quando o Senhor olhar para a tua casa, o Senhor vai dizer, eu tenho conhecido, tem me servido, tem me guardado, tem me livrado, tem me orientado. Pode deixar ela, irmão, fica tranquilo. Deixa ela quieta. Eu não incomodo, não. Amém? O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé nesta noite. Tome essa palavra no seu coração. Prevalecer na oração. Prevalecer na palavra profética. Não se envolver, não ir em chamados que você não deve estar. Não ir em consagrações que você não deveria estar. Confia no Senhor. Se preserve na palavra. Se preserve na oração. Não se envolva em coisas pequenas, em coisas mundanas. É um tempo de crescimento espiritual. O Senhor está preparando o seu povo. O Senhor está preparando a sua igreja. Continue firme na oração, prevalecendo. O Senhor dará ordens aos seus anjos ao teu respeito. Você crê? Fale com Deus nessa noite. Senhor meu Pai, Senhor, estamos vivendo tempos difíceis em nossa nação. Senhor, temos ouvido ameaças de
todos os lados. Senhor, nós estamos firmes, não porque nós acreditamos em homens, não acreditamos, Senhor, que os homens possam mudar a nossa vida, mas nós acreditamos no Teu poder, e confiamos em Ti. Senhor, estamos aqui esta noite, Pai, porque confiamos na Tua palavra, confiamos que o Senhor dará o escape, que o Senhor dará a saída. Senhor, que a nossa casa, ela está debaixo das Tuas mãos poderosas. Senhor, guarda os negócios dos Seus filhos, Pai. Guarda a sua casa, guarda os seus familiares. Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra. Toda ameaça maligna, Senhor, que tem se levantado nesta nação. Senhor, não importa de que lado venha. Senhor, homens vaidosos, Senhor, querem governar esta nação, Senhor, pela sua força, pela sua vaidade, pelo seu eu, Senhor, mas nós confiamos em Ti. Não, uns confiam em cavalos, outros confiam em exércitos, mas nós confiamos no Senhor. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor, como Tu guardaste Daniel nas covas dos leões. Nos guarda, Senhor, quando nos quiserem lançar nas covas. Senhor, como Tu guardaste esses 3 jovens nas fornalhas de fogo. Senhor, quando nos quiserem lançar nas fornalhas de fogo, Senhor, nos guarde. Senhor, nos livra, Senhor, de toda ameaça maligna. Toma o Teu povo em paz. Guarda a sua casa, guarda a sua família. Senhor, derramando bênção sobre bênção. Derramando a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém?